aos 15 anos, eu fui pela primeira vez ao ginásio. Eu estudava numa vila e ia para a cidade de autocarro de propósito, só ia lá para treinar. E atravessava a cidade toda só para conseguir ir ao ginásio. Tanto quando eu entrei no ginásio a primeira vez, eu treinava tudo num dia, porque eu só tinha um dia para treinar. Ainda tu treinavas o corpo todo? O corpo todo, sem técnica nenhuma, não sabia nada. Desde cedo que pratica desporto, começou aos 10 anos e nunca mais parou. Hoje tem 33 e é especialista em exercício físico. Vivo, é assim que se sente quando pratica desporto, não esquecendo o seu lado brincalhão, mas também calmo e até espiritual. Meus senhores e minhas senhoras, Paulo Ribeiro. Paulinho, obrigada por teres aceitado o meu convite. Este é o meu podcast, um projeto que estou a desenvolver no âmbito do desporto. Quem corre por gosto não cansa. Vou falar um bocadinho sobre exercício físico, também saúde mental, nutrição, e nada melhor do que tu para começar este projeto, até porque foste tu que incutiste em mim um bocadinho este bichinho do exercício físico quando há 3 anos comecei a treinar. E como é que o exercício chegou até ti? Porque lá está, tu já desde muito cedo que praticas e não houve necessariamente alguém que te tenha influenciado nesse sentido. Olha, antes de mais, boa tarde, obrigado por este convite, por estar aqui presente, é um grande gosto de estar aqui e parabéns pela iniciativa de criares um projeto destes. Respondendo à tua pergunta, eu acho que esta relação com o desporto, com o exercício físico, sempre foi algo que esteve intrínseco em mim. Desde miúdo, ser assim muito ativo, mexer muito, acho que sempre foi muito por aí, desde sempre que me lembro. Desde que fui para a escola, eu sempre fui muito ativo e gostava muito de correr e saltar e nunca fui uma pessoa muito quieta. Mas tu não foste aquele miúdo habitual de jogar futebol? Joguei futebol, mas nunca foi a tua paixão? Não, minha paixão não. Se tu queres que eu te conte como é que começou? Sim, como é que tudo isso começou? Eu, quando fui para o 5º ano, saí de uma escola, saí da primária, né? Fui para o 5º ano, e eu fui para um colégio, aquilo era um externato, chamava-se externato, e nós, à quarta-feira à tarde, tínhamos a quarta-feira à tarde livre, e tínhamos uma espécie de disciplina que se chamava clubes. E os clubes eram o quê? Era tudo, tu passavas a tarde em comunidade, e havia vários tipos de clubes, havia, por exemplo, atletismo, havia o judo, e logo aí, com 10 anos, foi quando tudo começou, eu fui para o atletismo. E quando eu comecei a correr, foi a primeira experiência, fazia corta-matos, até me saía bem, apesar de ser muito longilíneo e muito sim, porque és muito alto, sim. Exatamente. Era sempre apurado para os distritais e não sei o quê, mas eu depois quis experimentar o judo, que foi aí o meu primeiro contacto. Foi aí que entrou as artes marciais. As artes marciais. E foi aí que eu aprendi logo a importância do respeito pelos outros, porque quando entras no tatami, é tipo um ritual, percebes? Mas achas que foi logo aí que tu começaste também a priorizar a mente? Porque o judo é muito mais do que magoar fisicamente, ou seja, derrotar fisicamente. Acho que aí, para te ser sincero, acho que aí nem pensava muito nisso. Porque tu, quando és novo, tu nem pensas assim muito. Mas achas que deu algumas bases? Por exemplo, hoje em dia... Deu muitas bases porque, imagina, o judo, quando eu ia para as aulas de judo, aquela convivência também, aquele contexto social de conviver com os outros, de ter que cumprimentar toda a gente, de ter que ter aquele respeito de cumprimentar o professor, por isso é que foram tools, foram ferramentas muito importantes e acho isso super interessante mesmo para os miúdos. Tanto que às vezes amigos meus dizem, não sei o que é que tu achas, tenho um filho, ou amigo. Eu gosto muito da parte da arte marcial. Apesar de estar muito ligado ao treino de força, eu gosto muito da arte marcial, porque te traz essas coisas todas, que é o respeito pelo professor, pelos outros, e a importância da disciplina, percebes? É muito isso, respeito e disciplina. Foi aquilo que eu ganhei mais nas artes marciais, foram essas duas coisas. Mas depois tu enverdaste por outro tipo de desportos, não é? Experimentei, depois saí do atletismo, comecei no judo, tive 5 anos no judo, fui mudando de cinturão, aquelas coisinhas, tu sabes. Depois, eu era muito magro
e já tinha quase a altura que tenho hoje. Eu tinha 1,90 m e pesava 65 kg, era mesmo muito magro. Era E sempre muito tive tendência a fazer muita cifose. As pessoas diziam, para tu Encolheres-te, sim. encolheste muito. E primeiro não foi um bocado por autoestima e entrou um bocado por a questão estética. Eu era muito magro, eu vestia tipo o 36 de calças e o XS de t-shirts e ficava tudo a boiar e ficava assim, foi tipo, não me sinto bem comigo próprio, Sim. percebes? E aos fins de semana, quando eu ficava em casa, estavam sempre a dar aqueles filmes que dava, por exemplo, na SIC, ou Sim, sim. falavam vias o Schwarzenegger, vias o Stallone, vias Sim, esses- sim, sim. E as Aqueles aquilo ídolos, que eu não é? via era tipo uma coisa fora da minha dimensão. Eu dizia, tipo, estes gajos, como é que estes gajos são assim, percebes? Como é que eles conseguiram atingir este patamar? não é? Exatamente, exatamente. Tanto que eu, antes de ir para o ginásio e de ter deixado um bocado, ter desconectado um bocado do atletismo e do judo, eu já treinava em casa. Então tu começaste a fazer exercício mesmo em casa. Havia uma disciplina que era educação tecnológica. Sim. E eu lembro-me que fiz 2 bancos de madeira. Eu agarrava nos bancos e eu não sabia nada de treino. Eu via os vídeos no domingo e começava a fazer bíceps com os bancos. Então tu vias na televisão e depois tentavas replicar em casa. Pendurava-me assim, tipo, encaixava-me com os pés no sofá e fazia abdominais e fazia flexões e não percebia nada de treino. Tanto que eu fazia aquilo até me cansar, percebes? Quando eu depois fui para o judo, nós já havia ali tipo uma picardia, picardia saudável, entre colegas e todos queriam se desenvolver. Ou seja, queriam ter um corpo mais másculo. Tanto que nós fazíamos competições para levantar os tatamis com uma mão e não sei o quê, sim. e fazíamos flexões e andava. E isso, e o nosso professor na altura era uma pessoa assim bem constituída. E tu és influenciado, sempre, pelo aquilo que vês. Percebes? E na altura foi quando eu tinha muita vontade de treinar. Mas sentiste que isso te causou uma pressão em termos de estética? Talvez, sim, talvez. Foi isso que te levou a ir para o ginásio? Sim. Foi não gostar de me ver tão magro e foi um Mas não bocado à gostavas, ou nunca gostaste, ou começaste a comparar com esse tal professor que para ti se calhar era uma referência? É comparar não, mas como se tornou uma referência, queria ser como ele. E quando és assim miúdo ainda é mais, parece que tudo o que te dão, tu absorves tudo. Estás a perceber? Sim. E na altura, aos 15 anos, eu fui pela primeira vez ao ginásio. Eu estudava numa vila e ia para a cidade de autocarro de propósito, só ia lá para treinar. E atravessava a cidade toda só para conseguir ir ao ginásio. Tanto que quando eu entrei no ginásio a primeira vez, eu treinava tudo num dia, porque eu só tinha um dia para treinar. Então tu treinavas o corpo todo. Do corpo todo, sem técnica nenhuma, não sabia nada. Mas antes o ginásio era muito associado aos pesados, àquelas pessoas muito grandes, não tanto com esta questão da saúde. Nada mesmo. Aliás, eu aí nem pensava em saúde sequer. Eu só pensava nesse intuito estético. Sempre foi isso. Percebes? Tu vês agora esta evolução toda que tem o fitness, não é? Que o pessoal muito mais velho treina e o pessoal novo. E tudo muito pela saúde, não é? Não necessariamente só pela Só o estética. recreativo é quase tudo pela saúde. Pronto. Mas na altura, isto não era moda ir para o ginásio. Eu era o único que eu ia para o ginásio. Aliás, diz com 15 anos aposto que era uma coisa surreal. Eu parecia um extraterrestre. O Exato. pessoal dizia-me assim, és meio maluco, tipo... Aliás, havia aquela que é a falta de conhecimento, que o ginásio fazia mal às costas. O treinar com pesos fazia mal às costas, que é precisamente o contrário. Aliás, achava-se muito que ir para o ginásio não era uma coisa benéfica. Não era uma coisa benéfica. Isto foi há 18 anos atrás. Primeira vez que eu entrei, foi em 2007. Sim. E o ambiente que havia nos ginásios não tem nada a ver com o ambiente que há hoje. Era muito pesado. Para mim não era pesado, para mim até foi bom. Porquê? Porque eu lidava muito com o pessoal do mundo das forças de segurança, era muito corpo de intervenção, pessoal da segurança privada. Lá estava muito associado à força, não é? Sim. E era aquele pessoal mais old school, mais anos 90, mais aquele Certo. pessoal mais... um tipo de homem diferente também, percebes? Aquele pessoal mais... como é que tenho de explicar? Mais rude nesse sentido, não eram rudes como pessoas. Mas foi por isso que depois tu também quiseste seguir esse caminho. Sim, porque eu era o puto que andava no meio deles. Como eu era tipo uma mascote deles, porquê? Porque eu era o único puto que andava lá. Eras tipo uma cobaia. Sim, cobaia, mas eles não me usavam tipo... Não é usavam, eles ensinavam-me coisas, faz assim, puto, faz assim... Sim. E eu já aí tinha o que eu acho que tenho hoje, muito a coisa de aprender e de ouvir, percebes? De ser curioso, quero aprender, eu quero ser como tu, tipo, como é que faz para ser como tu? Estava sempre assim a fazer perguntas. E eles, como viam que eu tinha muita vontade, a vontade também já veio daí.
Porque eu com 15 anos tinha muita vontade, eu atravessava a cidade toda para ir Treinar. Só que eu era um puto, pronto, nessa altura, eu acho que tu nem pensas em nada nessa altura, para te ser francamente sincero, e se fizer uma retrospectiva... Sim, naquela altura tu fazias porque gostavas e fazia-lo E ajudou-me intuitivamente. também numa coisa, que isso também agora entra a parte da saúde, mesmo eu não pensando dessa forma na altura. Era como eu tinha muita cifose, ajudou muito a corrigir a minha postura. Muito. Tanto que eu deixei de ter, eu tinha muitas dores de costas. Até chegava a ir em direitas e não sei o quê. E depois isso passou completamente. Ou seja, melhorou em termos de saúde Muito. E física. depois era um escape. Os meus amigos iam beber cerveja à tarde e eu ia para o ginásio, sozinho. E quando é que tu começaste a olhar para o ginásio como uma rotina? Eu sei que tu já ias uma vez por semana, mas quando é que tu fizeste disso uma coisa a sério? Foi um ano depois de treinar. Eu fazia judo e ginásio uma vez por semana em simultâneo. E foi quando eu comecei a desenvolver-me um bocadinho mais. Não percebia nada de nutrição, não percebia nada. Pronto. Treinava tudo, mas tinha muita vontade. E às vezes estava tipo 2 horas, 3 horas no ginásio, sem ciência nenhuma. Eu olhava para as máquinas, agora vou fazer esta, agora vou fazer esta, agora vou fazer... E treinava. Querias experimentar tudo? Sim, falava com o dono do ginásio e dizia, como é que eu faço? Ele dizia-me, tens que fazer o difícil, não podes fazer só o fácil. Essas cenas assim. Depois, um ano depois, eu saio do sítio onde eu estudava, que era uma vila, e fui para uma cidade. Quando fui para a cidade, tinha a oportunidade, tinha mais tempo livre. Sim, e tinhas o ginásio perto. Super perto, exatamente. Tinha o ginásio logo ao lado da minha escola. Na altura eu estava a tirar foi do 8º para o 9º. E foi no 9º ano. Eu fui para uma cidade maior e eu sempre que tinha tempo ia ao ginásio. Eu comecei a ir 3 vezes por semana. E aí, eu depois também fiz futebol nesse meio, fiz dos 15 aos 17. Mas fizeste porque querias ou porque estava na moda? Olha, porque me influenciavam as pessoas com quem eu corria nos corta-matos. E na altura nós vivíamos ali numa aldeia e havia lá e fui Foste pelos amigos? Sim, para os iniciados, mas eu nunca tive grande talento para o futebol. Pois, do pouco que eu te conheço, o futebol nunca foi de todo algo que tu gostavas E há que ter mesmo. noção e os pezinhos na terra para aquilo que tu tens. Eu não gosto de forçar uma coisa, posso fazê-la, mas eu sei perfeitamente que eu tenho limitações naquilo. Posso melhorar naquilo, mas não gosto de andar a insistir numa coisa. Fiz 2 anos de futebol, depois vou para essa cidade maior e começo a treinar 3 vezes por semana e aquilo começou-se a tornar tipo mesmo um hábito, estás a ver? Para mim já era estranho não ir para o ginásio. Comecei a Que é treinar aquilo que eu sinto. 5 vezes por semana, mas eu ia sozinho. Eu levava um saco, não era daqueles sacos de fita, daqueles sacos de mão, que às vezes os jogadores agora usam. E eu ia sempre para o ginásio sozinho. Eu chegava ao ginásio tipo às 3, 4 da tarde e estava lá sozinho. Só eu, aquilo não era cultura aos miúdos. Tanto que o pessoal que eu me dava lá era pessoal já que ainda são meus amigos hoje, 5 ou 6 anos a mais do que eu. Eu era o mais Já eram mais adultos. novo. Eram adultos. Eu era o mais, mas também eu notava que era o que tinha mais vontade. Porque nessa altura eu fui para esse ginásio maior e eu estava sempre a perguntar ao dono, como é que foi aí que eu me comecei também a interessar sobre a nutrição. Eu quero ganhar peso, quero ganhar massa muscular, foi aí que experimentei o meu primeiro suplemento, que na altura era o Celtec, para o pessoal que conhece. O pessoal que é velho. Exatamente, o pessoal que é velho. Nitrotex, Celtec eram marcas, não havia Prozis, né? Prozis estava a ser fundada. Não havia marcas que... Sim, era tudo muito dos Estados Unidos, que era BSN, E antes associava-se muito a suplementação a esse pessoal que competia do culturismo e que isso não faz nada bem. Ou seja, a suplementação era vista como um bicho de 7 cabeças. Imagina, havia muita ignorância em tudo, a nível de nutrição, de treino, do que era o ginásio em si, do que era treinar. Percebes? Sentes que hoje em dia tu tens, por exemplo, mais formação que, por exemplo, os PTs ou as pessoas que davam exercício físico há uns anos quando tu começaste? Sim, muito mais, porque a informação ficou muito mais difundida e começou a atrair muito mais pessoas, percebes? E eu nessa altura estava ligado mais a essa parte estética, tanto que eu depois comecei a tomar suplementos, como eu estava a dizer, coisas super simples, tipo uma creatina, uma proteína, uma coisa muito básica. Mas eu sempre tive aquela coisa eu era muito esforçado a treinar, mesmo treinando mal, que eu analisando treinava mal, mas eu tinha muita vontade. Agora já tens essa percepção, não é? Eu não treinava, eu empurrava peso, percebes? Sim. Mas isso já também entrava não era o ego de competir com os outros, era o ego de competir comigo mesmo. Sim. Que era, aliás, eu acho... tenho que conseguir, eu vou conseguir. Eu estava sempre assim. Tanto que eu entrava no ginásio e dizia, hoje vou ter que levantar mais carga
E eu ia à balança primeiro, eu vou ter que estar mais pesado. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Era competição Mas comigo mesmo. sabes que eu acho muito, e quando treino, e já tive essa conversa com várias pessoas, eu acho que a carga, o peso no ginásio é uma questão de ego. E só mesmo de ego. Concordo. Porque eu já vi pessoas a fazerem com menos peso que eu e a terem um corpo ou mais força que eu, e já vi pessoas a fazerem com muito mais peso que eu e não terem o corpo que eu tenho, imagina. E eu acho que as pessoas ainda estão muito com esse chip de quanto mais eu pegar, melhor eu sou, e sou o rei daqui da zona. E acho que, mas isso também vem muito de antes, quando tu começaste a ir para o ginásio, era muito assim que se pensava. Tenho que pesar o máximo que eu conseguir, não é? Era, tu associavas o mais trabalho a melhor. Percebes? Sim, Trabalho, esforço. sim. Eu, nessa altura, uma coisa que eu desenvolvi bem foi a minha força mesmo. Sim, que também é muita importante. força. Uhum. Mas eu não me desenvolvi ao meu físico muito. Eu ganhei foi muita força. Sim, claro. Tanto que eu ganhava peso, mas aquilo não era peso em massa muscular, era muita retenção. Porque, eu vou-te dizer, na altura diziam-me, tu tens é que comer muito, tens é que comer tipo lasanhas e... Sim, mas... E isso eu ganhava muito peso. Só que eu ganhava muito peso em retenção de líquidos e em gordura. E tu sabes que eu entrei para esta jornada precisamente para ganhar peso e tu ajudaste-me nesse sentido. E quando, ainda hoje, que estou no ganho de massa, digo que quero engordar, mas, por exemplo, me colocam um bolo à frente e eu digo, não vou comer, as pessoas dizem, não entendo porquê, tu queres engordar. Sim, mas eu quero engordar de forma saudável. Exatamente. E as pessoas não entendem que lá porque tu queres engordar não significa que tu podes comer todas as porcarias que te apareçam. Claro. E é muito isso. É importante que tu engordes de forma saudável, mais massa e não gordura. Porque se fosse por gordura estávamos todos saudáveis, não é? E talvez tenha sido isso que te aconteceu na altura. Tu ingerias muitas calorias, mas não de forma saudável. E ganhava, por isso é que o número na balança também não quer dizer nada. Sem dúvida. Certo. Tu ensinaste-me isso. O peso é um número, o que importa é o aspecto. Exatamente, é a composição corporal. Eu não quero falar muito nessa parte de nutrição, que sabes que eu estou um bocado desligado disso, mas eu vou dar o meu feedback e aquilo que eu acho da área. Hoje em dia as pessoas falam muito da questão da caloria, do que interessa é a caloria. Isso é verdade. Isso de facto é verdade. Mas tu, se só estiveres preocupado com o intuito estético, porque saúde, tudo o que tu metes dentro da tua boca tem um impacto em ti. E não estou a falar só de caloria e de ganhar peso e baixar peso. Eu estou a falar de humor, Certo. saúde, Sim. tudo o que tu selecionas para entrar na tua boca tem um impacto em ti. Basta sabermos que o açúcar é uma droga, digamos assim. Exatamente. Eu se comer agora, por exemplo, eu como chocolate todos os dias agora. Eu como chocolate negro, 85%. Eu quando como chocolate negro, o meu mood Altera. altera. Mas isso é porque tu também o teu cérebro já assimilou que tu àquela hora vais ter aquele momento de prazer. Não é bem assim. Eu sinto, como eu tenho tanto tacto, com tantos anos a fazer, a experimentar coisas, eu sinto logo cada alimento, a reação que o meu corpo tem a cada alimento que eu tomo. Ok. Que eu como. O teu corpo já reconhece. Tudo. É uma coisa... Mas também sabes que o chocolate provoca a enzima da felicidade. Portanto, Exatamente. Inevitavelmente isso altera o humor. Por isso é que quando estamos mais tristes consumimos chocolate. Mas tu também, ou pelo menos pensaste fazer competição, culturismo, tentaste entrar por esse mundo? Imagina, eu depois quando comecei a ir para o ginásio, esse ginásio que treinava 3 vezes, depois 5 vezes, eu depois troquei outra vez de ginásio lá na cidade e fui para um meio onde havia mesmo muito pessoal ligado a essa parte de competição, corpo de intervenção, segurança, foi em que eu tive o meu primeiro contacto com a segurança. E aí, depois ao lidar com esse tipo de meio, parece que me veio o bichinho da competição, percebes? Nunca cheguei mas andei Mas ali... tu tens noção das coisas que fizeste. Sim, e falo abertamente. Imagina, todo o conhecimento que tenho hoje vem de experimentação, não vem de ler só coisas. Sim, passaste pelo processo, não é? Todo o processo. E O que é todos os dois. O de me virar só para a estética e o de me virar só para a saúde, que é o que eu estou hoje. Tudo o que eu faço hoje não tem nada a ver com estética. Mas o que é que tu fizeste naquele tempo e que agora, estando tu já noutro patamar, tendo já outra experiência, outro conhecimento, pensas, se eu soubesse eu não tinha feito aquilo? É uma boa pergunta. Acho que teria feito na mesma.
Talvez em relação ao treino. Em relação à nutrição, não acho que tivesse mudado muito. Hoje é o extremo. Eu hoje faço uma coisa totalmente diferente. É que nem tem nada a ver. E depois vamos aprofundar isso. Em relação ao treino, porquê? Porque a única mazela que eu fiquei foi do treino. Eu sou muito chato com os meus clientes e comigo próprio a treinar. Com a técnica, não é? Com a técnica por causa disso. Porque eu fiz uma que ruptura. eu diga. Exatamente. Eu dizia-te sempre, técnica precede tudo. Aliás, eu também sou muito da filosofia de mais do que peso a técnica, porque se tu tiveres uma boa Mas técnica... não é só também técnica. Claro, o pessoal lógico, pensa precisas assim, de- quando eu falo técnica, este gajo diz que não é só técnica, mas a técnica é a base. É a primeiro. base, exatamente, E sim. depois sim começas a aplicar a intensidade, mas já quando dominas a técnica e o movimento, tu não gostas, é o que eu vejo hoje no ginásio, tu começas a construir a casa pelo telhado, tu queres mover muita carga, que era o que eu fazia, mas tu não dominas a técnica. a Exato, questão do sem movimento. dúvida, sim. E tu pensas que estás a fazer muito trabalho, tu não estás. Tu estás a fazer, tu ainda tens a impressão que tu estás a fazer muito trabalho para ti. Tu estás meio que a massagear o teu ego. Do género, eu consigo mover Sim, muita mas isso carga. depois tem consequências em termos de saúde, por exemplo, articulações, Exatamente. rupturas musculares. Posso dizer, eu antes sentia isso, eu hoje é raro sentir o que quer que seja. Eu não sinto nada. Nada. E a partir do que me diziam era, aí vais chegar aos 30, vais ver. Eu vou-te dizer hoje, isto é sério. Sentes-te melhor. É sério. Eu sinto muito melhor com 33 do que com 23. Porque eu não tinha knowledge a treinar. Exato, Eu não era tinhas tudo muito conhecimento, balístico. era tudo muito Percebes? superficial, não é? E tu vais para o ginásio. Por isso é que eu te digo a questão aqui. Estética é saúde. Estética, para mim dá para fazer os dois. Mas como eu vejo as coisas, não estás a fazer os dois. Porque não invalida. Tu podes usar o método que eu uso hoje e teres o resultado estético. Porque tu podes me dizer assim, estás mais magro. Estou, mas eu estou... Mas se calhar sentes-te melhor com isso. Mas eu mesmo assim estou desenvolvido físico, estou com um desenvolvimento físico bom. Mas já não é tão virado para isso. Sim, sim. E depois quando tu entraste nesse processo para tentar competir, passaste por coisas que uma pessoa normal que anda no ginásio não passa. Exato, tipo, era super restrito. Passei de uma forma de comer, eu gosto mais de forma, eu não gosto de falar muito da palavra dieta, é forma de comer. Que comia tudo para ganhar peso e de facto ganhei. Eu fui dos 65 para os 120. Ou seja, estamos aqui Ganhei. a falar de quase 60 quilos, É, 55 quilos. 55 quilos. Isso foi a primeira vez que bati nos 120, mas foi de forma suja. Foi tipo, mas sem tomar nada, só tomava na altura proteína e experimentei pela primeira vez creatina, que foi o Celtec na altura e que foi uma coisa que ganhei muita força, aquilo era muito à base de açúcar, por isso é que eu Sim, tinha sim, força, sim, sim. percebes? Mas depois, quando eu vim para Bragança aos 21, eu tive contacto mais com o mundo da competição e não sei o quê, porque nós estivemos associados eu estive associado, eu não quero falar de nomes de pessoas, mas estive associado a pessoas que estavam mais ligadas a isso. Sim, sim. E também aprendi muito. Mas tornei-me, aí também foi uma mudança muito grande, porque eu tornei-me muito mais restrito a comer. Eu comia como um atleta, igual. Tipo, muito restrito. Para ti é difícil fazer essa restrição? Não, eu sou muito afocado em tudo. Por isso é que para mim o restringir a isso não era difícil. Só que eu comia igual a um atleta de culturismo. Por exemplo, comia tipo só claras, só aveia, só arroz, só frango, só... Para as pessoas é uma chatice. Eu sinto muito isso quando eu às vezes digo E pesava tudo, à grama. sim, e eu também. Eu dava conta Primeiro para quando ver. digo às pessoas que peso a comida, meu Deus, tu és doida. E depois quando digo que como frango e que faço dieta, as pessoas dizem, dieta? Então, mas tu queres engordar, como é que... Ou vais para o ginásio porque se tu queres engordar. Pois, Ou seja, porque ainda há muito esse mito, as pessoas não têm noção do bem que isto pode fazer, não só em termos físicos, mas também em termos mentais, não é? Mas isso para te dizer o quê? Mas estás a ver, depende da forma como tu olhas para as coisas. Eu olho para isso, as pessoas olham para isso e dizem, ei, isto és maluco, andas a pesar tudo. Eu ia com tupperwares para todo lado. Aliás, eu trabalhava à noite, parava às 3 da manhã a trabalhar e se fosse preciso comia um tupperware de comida. Mas ensinou-me uma coisa muito importante que eu levo hoje para os outros projetos que estou a desenvolver, que é o quê? É o foco, a disciplina. O compromisso. Eu tenho que atingir... Consistência. Eu quero atingir isto, diz-me o que é que eu preciso fazer. Eu vou fazer tudo. Tudo o que for preciso, atenção, desde que não ultrapasse Sim. aqui algumas barreiras, não é? Mas, estás a ver, essa consistência de andar com tupperwares para todo lado, pesar a comida toda,
ir todos os dias ao ginásio, privar-me de coisas, eu não vejo isso como uma coisa má, eu vejo isso como uma coisa ótima. Teve um impacto muito grande na minha vida, porque já vinha da disciplina das artes marciais, depois veio a disciplina do treino e depois veio a disciplina desse contacto com essa parte mais competitiva, mais virada para a estética bodybuilding, que me ensinou essa importância de ser muito focado e muito disciplinado. E aí já é uma disciplina mesmo ao extremo, porque tudo o que tu fazes 24 horas é por causa desse objetivo. E tu foste de segurança e durante alguns anos foste de segurança, até que depois decidiste realmente entrar neste mundo do exercício físico de forma profissional e és personal trainer atualmente. Quando é que tu deixaste de olhar para o exercício físico, para o ginásio dessa forma e começaste a perceber, calma, isto é muito mais do que estética, isto é saúde? Experimentação. Porque quando eu comecei, como eu era muito curioso daquilo que eu estou a dizer, de experimentar várias coisas, experimentei aquela ideologia, depois experimentava outra. Depois lia sobre uma coisa, depois experimentava outra. Depois comecei a formar-me. Porque aí era só, eu vivia muito, desde os 15 até aos 28, vivia o lifestyle todo. Quando eu digo todo, é tentar isto tudo. Ou seja, eu tentei quase tudo. Aos 28, que foi na pandemia, eu sempre tive este bichinho por andar aqui neste meio de querer ser personal trainer. E quando foi a pandemia em 2020, foi aí, eu recebi um convite na altura para trabalhar num ginásio e foi aí que veio a oportunidade que já eu queria antes. Eu já estava farto de fazer aquilo que fazia e sempre me via a trabalhar nesta área. E foi aí que me formei, mas e aí tu vais para o conhecimento mais técnico, não tão... Porque o conhecimento que eu trazia era muito de ginásio, era tipo... Sim, era a experiência empírica, não é? E dos outros, os gajos grandes, é que me passavam, faz assim, percebes? Não havia muito base científica, não havia nada. Era tipo, tu aprendias com o gajo mais... E tu hoje és exatamente o contrário, baseias-te muito... Não é muito só base científica, mas sim. Sim, mas tu lês muito. Sim. E é isso que te levou agora a esta filosofia que tens atualmente, completamente diferente daquela que tinhas há uns anos atrás, e precisamente transmites isso para as tuas clientes, ou pelo menos tentas transmitir. Imagina, eu quando me formei na área e tive contacto, quando eu fui buscar conhecimento, por exemplo, eu estudei no Porto, a minha formação foi toda no Porto. Eu tirei uma formação que foi super interessante a nível... Isto também é uma coisa que eu quero alertar aqui, que é tu tirares uma licenciatura ou um TEF é só uma base para tu começares, é tipo uma habilitação para tu poderes exercer de forma legal. Isso não te dá base nenhuma a nível no terreno, que é isso que eu vejo muito. Como em todas as profissões, na verdade. Claro. Mas, por exemplo, eu digo-te que a nível prático, porque esta profissão tem uma componente muito prática e muito tato, de sentires, aprendi mais nas formações que fiz. Eu fiz uma formação também no Porto, que era muito, imagina, como nós estamos aqui hoje, estávamos uma hora a debater o contexto teórico e depois íamos para a prática. Executa, faz, filma-te a fazer. Era uma coisa e o professor era mesmo chato do género, tu tens que executar mesmo ao milímetro. Foi aí, com esse professor aí, nessa formação, foi aí que eu comecei a treinar de forma mais técnica. E já tinha tido a lesão também, nessa altura. A lesão foi em 2015, 2016. Aprendeste com os erros, digamos assim. Exatamente, aprendi com os erros. Eu comecei a formar em 2020, ou seja, já tinha essa coisa com a técnica. Depois, quando apanhei aquele professor, ele era mesmo muito exigente. Quando eu estou a dizer, era uma coisa mesmo ao milímetro. Depois, eu tirei o curso na Biwiser, que é o que me habilitava, o que me fez habilitar a trabalhar hoje, que foi na Circunvalação, no Porto. Mas eu depois, fora isso, sabes que os brasileiros têm uma cultura muito forte a nível de treino de força, sim, sabes? Porque sempre me especializei mais em força, nunca fui mais a parte funcional, tudo é funcional, mas mais sempre virado para a força, porque foi aquilo que eu apliquei em mim e vi o impacto que tinha em mim, no meu físico e também no meu mental, mas depois foi também aquilo que eu me especializei. Eu acabo a formação que fiz aqui em Portugal, tirei o curso e depois fui tirar um curso, que é importante mencionar aqui, ao Brasil. Eu não fui ao Brasil, mas fui tirar com um grande player do Brasil, que é dos mais conhecidos a nível de treino de força. E eu aprendi, aí foi onde eu aprendi mesmo muito, a nível técnico, mesmo, porque eram videoaulas e ele mostrava muito na prática como é que se aplicavam as coisas. Tanto que eu agora criei agora uma rubrica na minha página que eu estou sempre a passar esses triggers.
Tu tens um projeto precisamente nas redes sociais onde transmites todo esse conhecimento, não é? Exatamente, porque imagina, eu em 2021 acabo de me formar e lanço a minha marca pessoal, que é o Paulo Ribeiro, mesmo. Lanço a minha marca pessoal e na altura tive uma ideia, que na altura foi só uma ideia, que hoje percebo mais de parte empresarial, percebo que foi uma manobra de marketing brutal. Foi o quê? Eu lanço o logo da minha marca e depois lembrei-me, como foi pós-pandemia, em 2021, as pessoas tinham aquela cultura muito de estar em casa e muito presas às redes. E eu lembrei-me de convidar colegas meus que já tinham, que eu achava relevantes na área e que já tinham tido sucesso na área, para fazer lives no Instagram que eu até intitulei de podcasts. Exatamente, sim. Curiosamente. Eu lembro-me disso. E na altura, eu trouxe pessoas nacionais e internacionais, e na altura, isso eu não sabia, foi só uma ideia que eu achava que iria trazer e trouxe valor, produzir valor para as pessoas, para a pessoa também perceber a forma como eu penso, porque eu estou aqui a falar contigo, a pessoa percebe a forma como eu penso, não é? Conhece melhor a minha ideologia, a forma como eu trabalho, não é? E nesses podcasts eu mostrava o meu conhecimento, e mostrava a forma como eu via a área e a interação com os meus convidados. Eu fiz 5 na altura, trouxe pessoas mesmo que estão fora e já pessoas com um nível de experiência diferente, e na altura foi tipo um boom. E agora o que é que sentes? Quando partilhas as dicas na internet, o que é que achas? Como é que está a ser a reação? Está a ser, o feedback está a ser muito bom. Qual é que é, eu já te expliquei esse ponto. Quando eu lanço a marca e faço esses lives que eu intitulei de podcasts, eu tive um boom muito grande. Eu tive tipo 40 clientes e trabalhava 15 horas por dia. Tu já chegaste a acompanhar isso? Claro que sim. Eu às vezes esperava 10 minutos para comer. Aliás, eu lembro-me de dizer, não adianta estás a fazer tudo isto se depois não tens saúde mental para aguentar. Exatamente, porque eu trabalhava 15 horas por dia. Era desde a altura que o ginásio abria até que fechava, das 7 da manhã às 10 da noite, sem almoçar, sem nada. Sim, eu lembro-me que eu era uma das tuas clientes na altura. Eu não sei se foi logo aí. Foi pouco depois. E na altura depois até fiz o merchandise, também lancei Sim, as camisolas, polos, mais recentemente há 2 anos fiz shakers, fiz sacos, ou seja, eu explorei tudo ao máximo, dei PTs outdoor, dei PTs em ginásio, treinos, estou a falar ao domicílio, online, via Zoom. Tive clientes na França, na Suíça, na Alemanha, na Bélgica. Hoje ainda tenho clientes, ou seja, não era só nacional. Como isso depois foi divulgado na internet, eu tive aquele boom muito grande, eu tive clientes fora também. Ainda tenho hoje, tenho neste momento clientes na Alemanha e na Suíça. Ou seja, eu explorei ao máximo aquilo que conseguia. Tanto que eu depois, na altura, depois de lançar o logo da marca pessoal e fazer as lives, eu já só mostrava o meu lifestyle nas histórias e depois até deixei de postar porque eu já não dava vazão para tanta gente, percebes? Sim. E agora, mais recentemente, neste processo todo que estavas-me a perguntar, de experiência toda também, com clientes e de aplicar esse conhecimento, eu percebi o impacto que tinha nas pessoas. E quando eu comecei essa marca pessoal, eu percebi logo o tipo de público que eu queria. Qual é que é o tipo não de só pela questão monetária, porque sabes que eu também falo logo de não há cá hipocrisia nenhuma. Eu gosto mais de pessoas recreativas, porque posso trazer muito mais valor para elas. E depois também pela questão de serem muito mais sérias e consistentes e compromisso porque imagina, isto para as pessoas treinar é uma brincadeira, mas para mim é a minha vida. Claro, é a tua profissão, não é? A minha profissão, é o meu negócio, não é? Porque eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim. Claro. Sou tipo um autodidata. E eu quis trabalhar mesmo com pessoas recreativas, virei-me mesmo para isso. Nunca fui virado muito para a estética, isto falando da minha marca pessoal. O meu trabalho nunca foi virado. A estética sim começou em mim, aplicado, o meu gosto pessoal, mas uma coisa é aquilo que eu fiz comigo, outra coisa é aquilo que eu desenvolvi enquanto marca. Sim. E então virei-me para pessoas recreativas que procuram saúde e bem-estar, ainda hoje é assim, depois de 4 anos de lançar a minha marca pessoal. Explorei ao máximo e percebi os impactos que tinha na saúde das pessoas, que as pessoas vinham falar comigo e diziam-me, tipo, estou super estressada do trabalho, quando venho aqui treinar contigo, porquê? Isso também tem uma explicação técnica, que é, tu quando treinas libertas hormonas de bem-estar, agora é que entra essa parte do mental, porque estavas-me a falar disso do mental, não é? Isto agora que eu estou a desenvolver no digital, e aproveito também aqui para divulgar, que é, eu estou a fazer uma extensão da minha marca pessoal do presencial para o digital. Porquê?
Porque eu no presencial já não consigo chegar a mais pessoas. E eu no digital, a ideia aqui toda, que tanto que eu tenho estado a desenvolver conteúdo, para explicar um bocadinho, é a extensão da mesma marca pessoal, mas eu já trago Chegas outras a duas qualquer canto vertentes. do mundo e... Tanto que eu estou legenda em inglês pelos clientes que já tenho para perceberem esse conteúdo e também para internacionalizar a marca. Porque eu quero vender para mercados exteriores. Mas olha, eu queria tentar perceber, porque nós já falámos muito sobre isto e tu tens muito esse lado espiritual, a mente, o orar. Como é que tudo isto entrou? Uma pessoa que pratica tanto exercício físico, que tem clientes e que agora está bastante focado na saúde, que espaço é que tem na tua vida depois também esta parte espiritual e de forma é que tu aplicas? Pá, é assim um bocado... Eu comecei-me a virar um bocadinho mais para essa parte mental, espiritual, sim, por influência daquilo que eu via nos meus clientes, mas também pela minha maturidade e pela minha evolução enquanto pessoa. E eu comecei a ter, não sei explicar, um chamamento a ligar-me para isso. Sentia assim coisas estranhas, do género, tipo, não sei, uma conexão diferente ao divino. Tanto que eu aproveito também para dizer, eu quero dedicar isto que estou aqui a fazer hoje e tudo o que faço na minha vida agora com mais maturidade ao meu mestre, que é Yeshua HaMashiach, Jesus em grego, que é Jesus o Nazareno, e o nome mais atual, Jesus Cristo. Que eu tenho uma ligação muito forte a Jesus Cristo, Mãe Maria, divino, ao plano divino, eu estou sempre a orar. E depois eu comecei a interessar-me, quando eu comecei a aplicar isso nos meus clientes e a perceber que era muito mais, o exercício mexia muito com essa componente mental, comecei-me a interessar muito pela parte espiritual. Aliás, tu trouxeste alguns livros. Exatamente. Que tu usas precisamente... Este livro até foste tu que me, na altura, referenciaste. Sim, nós falámos muito sobre isso, não é? Dr. Joseph Murphy, que é o Poder do Subconsciente, que eu aconselho, aqui uma referência que eu fico, o Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. E tenho aqui outro que também vai a essa parte, mas tem um bocado de estoicismo, que é as Meditações de Marco Aurélio. Também é um clássico, estoicismo, às vezes as pessoas gostam. Tu lês muito, agora cada vez mais, não é? E aprofundas muito esse conhecimento. Eu comecei estranhamente não, eu acho que nós estamos sempre a evoluir. Eu aos 30 comecei a gostar muito da parte espiritual e de leitura. Estudar, tu estás a Estudar. fazer. E eu antes era já uma pessoa que estive não... a estudar. Não. Eu não gosto da palavra estudar, porque considero-me zero académico. Eu considero-me Não, mas New estudar, Age. estudar é muito mais do que para frequências, testes. Eu acho que estudar é eu um gosto da bocado... palavra de... Eu gosto muito de aprender coisas. Aprender coisas, sim. É. Todos os dias. Tanto que eu depois fiz uma coisa, isso tem tudo a ver com a mente, e agora vamos aprofundar, que é... Eu comecei a estudar tudo muito ao extremo, para mim não é ao extremo, porque eu quando entro numa coisa é assim. E isso vem do exercício físico e das artes marciais, que é eu quero ir a fundo. Então eu comecei a aprender sobre tudo. Pensei assim, tipo, já que tu estás a começar a aprender coisas, começa a selecionar. Foi aí que eu comecei a tratar a minha mente como eu trato o meu corpo, que é o quê? Lembras-te daquilo de eu dizer há bocadinho de tudo o que ponho na minha boca tem um impacto, tudo o que deixo entrar aqui também tem um impacto. Exatamente. Estou sempre a bater isso nas minhas redes sociais e a criar conteúdo que é mente. Eu lembro perfeitamente no início, quando falávamos sobre os nossos problemas, tu estavas sempre a dizer, garota, isto aqui tem que ser mais forte. Essa componente mental, que é o quê? Quando eu comecei a orar, imagina, quando tu tens muito barulho à tua volta e tens esses problemas que te acontecem na vida, a ti, a mim, a qualquer pessoa, tu parece que tens de começar a agarrar alguma coisa. Tem que haver alguma coisa, percebes? E eu aí comecei a agarrar-me à parte espiritual. Género, aconteceu uma coisa de má na vida, sentia-me bem a orar. Depois foi aí quando eu comecei a aprofundar. Fé mesmo. Depois eu estudei muita coisa, posso dizer. E aí eu depois fiz uma coisa, que é a neuroplasticidade. Isso é um conceito que tu reprogramas a tua mente para aprender coisas. Ou seja... Que é o quê? Eu gasto o meu tempo livre a aprender coisas. Eu não estou parado no sofá para ver televisão. Eu paro para ler, ou para estar eu absorvo muito conhecimento na internet. Mas eu seleciono tudo aquilo que eu acho relevante na minha vida para eu aprender. Tipo, espiritualidade, saúde e bem-estar, acho que são as bases. Tua parte espiritual, porque o que é que eu te digo? Essa parte espiritual não é só a questão da meditação, da oração, tu estás bem contigo próprio. Estás em paz contigo próprio. É um estado interno.
isso para mim não vais buscar isso fora de ti. Certo. Vais buscar, tu, em vez de virares para fora, tu viras para dentro. Certo. Do género, eu tenho que conquistar isto porque eu tenho que vou-me sentir Mas isso é um melhor. trabalho diário, não é uma coisa que tu consegues... Primeiro, não consegues do dia para a noite, e segundo, tu estás toda a tua vida a tentar estar bem contigo próprio, não é? Exatamente. Que eu percebi que era... Percebi, ou se calhar foi por tentativa e erro, eu virei-me para dentro. Comecei a orar, por exemplo, isso é uma coisa normal na minha vida, tipo, orar 3 vezes por dia, ou eu faço tudo de uma vez, orar, meditar, eu acredito em oração, acredito em meditação, acredito em manifestação. Comecei a estudar leis do universo, estudei muito hermetismo, estudei li Cabalion. E tentas aplicá-lo mesmo na tua vida, não é? Aplico tudo. Tudo que eu aprendo, eu aplico. Em todas as áreas. Depois virei-me também muito para a parte de... Por exemplo, vou dar um exemplo quando eu te falo em aprender muitas coisas. Tu falaste deste meu projeto digital. Eu, antes de entrar para o projeto, tudo o que ali está é tudo pensado. Sim, tu estudas muito antes de aplicares, não é? Tem tipo tudo simbologia. Tipo, Tem tudo uma estratégia. As fotografias, os vídeos, o que eu quero passar, a minha narrativa. É tudo pensado, percebes? Eu estudei muito marketing digital, estudei muito branding, estudei muito marketing, vendas. Como é que eu podia chegar mais às pessoas? Porque a minha ideia não é vender, é trazer valor às pessoas. Percebes? É um bocado. Tu tens outro projeto na calha. Que projeto é esse? Curiosamente, também é um podcast. Que é, há um projeto no X, para te contextualizar, e as pessoas que forem ver, há um projeto no X de uma rapariga que lançou uma marca, o Alma Café, que é um projeto no X que se iniciou em julho do ano passado. E esse Alma Café é o quê? Qual é que é a missão do Alma Café? É aquela questão da nossa ligação à nossa alma portuguesa. Percebes? Que é uma coisa que também acho que estamos um bocado desconectados. Também tem a ver com espiritualidade. E esse projeto foram o quê? Foi uma página criada no X, antigo Twitter, que abria spaces. Spaces são espaços de debate. Que as pessoas debatem, com convidados ou não, com oradores. E essa pessoa, como teve muito sucesso no X, quis agora dar o salto para o YouTube. E é isso que tu vais fazer também. E transformar aquilo num podcast. E aproveito também para divulgar o Alma Café. Eu fui convidado para ser host do podcast. E vai ter tudo. Vai ser transmissões live para o Instagram e para o X. Vai ter podcasts gravados neste formato que nós estamos aqui a fazer hoje. E vai ter tipo vlogs e vídeos curtos, tipo, eu vou trabalhar, para a semana vou viajar e vou gravar vlogs. Nós queremos que seja esta visão do Alma Café no YouTube, é uma coisa tipo universal, mais aquela coisa daquela visão do Quinto Império, que vinha aquela parte espiritual, aquela parte universal. Nós queremos fazer disso o Alma Café no YouTube, isso, que é o quê? Trazer conhecimento de todo o mundo. É irmos a sítios, por exemplo, os vlogs, darmos a conhecer os sítios, a cru, como é, entrevistar pessoas, falar sobre a cultura dos sítios, tudo. Percebes? Ou seja, já vais entrar no meu mundo da comunicação. É, exatamente. Olha, o nosso tempo está a terminar, tenho só uma pergunta para te fazer. Ok, desculpa lá que eu fico a Não falar há problema. contigo. O que é que te faz correr por gosto e que não te cansa? Nunca pensei muito sobre isso. Sei lá, olha, eu vou-te ser bem sincero, eu gosto de ver os projetos a nascerem. Eu gosto de criar valor, eu gosto de criar coisas, percebes? É uma coisa assim... Sabes que há 2 semanas atrás eu tinha aberto o meu computador e tinha a imagem de Jesus e tinha os 2 logos da minha marca. Porque há outra coisa que eu tenho outro projeto na manga que é uma outra criação de outra marca, mas que não tem nada a ver, mas isso ainda está nos segredos dos deuses. Ou seja, se tem estes 3 projetos. E estava a olhar para aquilo e estava a dizer assim, pá, isto é que me realiza. O produzir valor, o aprender, mas também desenvolver coisas que podem ter um impacto na sociedade e nas outras pessoas. É um bocado isso. Obrigada, Paulinho. Obrigado eu por este convite. Gostei muito. Desejo-te muita sorte. Acho que isto tem muitas pernas para andar. Eu gosto muito de ver um jovem com esta vontade de desenvolver coisas, de fazer coisas, e queria agradecer também ao MS Fit Club por nos ter cedido o espaço, que também é importante. Até porque é aqui que tu trabalhas agora. Até porque é aqui que eu trabalho agora. E fico muito, muito contente e lisonjeado. E eu agradeço-te, foste o meu primeiro convidado, não podia deixar de convidar a ti. Pensei logo em ti quando pensei neste E projeto. também agradecer-te a confiança, que já foste minha cliente e minha amiga, e desejo tudo bom. Está bem?